Não, perfeito. Existe caso a caso. Uhum. Eu vou falar sobre o momento de hoje, né? Uhum. O momento de hoje nós temos um grupo experiente Uhum. e um grupo extremamente compromissado, tá? Um grupo muito profissional. Falo porque eu tava de fora, tô há 2 semanas de volta ao clube Uhum. e me assustou, assim, o quanto os caras são comprometidos mesmo, realmente. São caras muito sérios. E o momento realmente é ruim, o momento é péssimo. Uhum. A gente não vem transformando o nosso ambiente, o trabalho em resultados. Isso é péssimo. Então, levando isso para a categoria de base, existem momentos e momentos. Existem momentos de que o grupo é um grupo que vai conseguir agregar aos garotos da base. Uhum. E existem momentos também que os garotos da base vão ter que ser maioria para entrar com fome e para conseguir fazer a diferença. Só que ao mesmo tempo tem que ter personalidade para isso. Uhum. A gente, antes de começar o programa, vinha falando do time de 2005, campeão goiano, Uhum. que a grande maioria era da base. Sim. Só que se a gente analisar de uma maneira fria, eram jogadores de extrema personalidade. Luiz Ricardo, Pedro Júnior, Paulo Ramos, próprio Igor, Vitor Louco. Vitor Louco. Então, assim, eram jogadores de personalidade. Sim. Então, se tivesse lá no dia a dia e eu olhasse esses caras, eu ia falar, rapaziada, te falar uma coisa, tá aqui na base, vamos colocar o Pedro Júnior, vamos colocar o Paulo Ramos, os caras vão dar conta de resolver, assim como deram de ser campeão, de ser campeões. Então, existe caso e caso. Hoje, tem alguns jogadores que eu acredito muito na base, acredito muito. São jogadores que eu acredito ter a personalidade ideal para jogar no Vila. Vou te dar um exemplo, o Romário. Romário, na minha opinião, hoje é um jogador com capacidade de jogar no Vila. É um jogador que, na minha opinião, ele precisa só de uma oportunidade. E a partir do momento que ele tiver a oportunidade, o maior inimigo dele vai ser só ele mesmo. Porque a capacidade que ele tem, a personalidade que ele tem, é uma personalidade de jogador que vai dar certo no Vila. Eu não tenho dúvida disso. E só que esse é um caso. E nós temos outros casos. E nós temos que estar sempre pontuando de maneira particular pra gente não cometer erros. E quando cometer erros, nós também temos a capacidade de chamar e falar, pô, garoto, calma, vamos esperar mais um pouco, vamos voltar pra base, vai ter um novo momento. E saber lidar com esse tipo de situação. Hoje tem o Jefferson também. Eu ia falar dele, cara. Exatamente, que entrou com personalidade, com coragem. Eu ia falar do Mas Jefferson. pouca gente sabe. O Jefferson foi emprestado pro Santos e adquiriu uma baita experiência no Santos. Adquiriu uma baita de uma rodagem no Santos. E isso faz muita diferença hoje pra ele chegar no momento que nós estamos, colocar e jogar e dar conta, sabe? Então a gente tem que olhar de maneira particularizada. E hoje acredito que esse grupo nosso é um grupo bacana de se colocar novos jogadores. É um grupo que abraça, é um grupo que a gente tem referência. Donata é uma referência hoje interna, sabe? Nós temos Ralph, nós temos Marlone, nós temos alguns jogadores de know-how e de responsabilidade que também conseguem no dia a dia trazer experiência para esses jogadores. Nós temos o Pedro Bambu, que está há 2 anos no clube, que conhece o clube, sabe? Nós temos alguns pontos para nos ajudarem com os garotos. E aí é onde a gente chega no processo. Alguns jogadores vão estar prontos para passar por esse processo, Romário, Jefferson, outros ainda é cedo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e nesse momento atual, principalmente, saber a hora certa de fazer as coisas e também, se fizer, e aí já não é algo que não tem controle, tomara que a torcida não coloque a culpa nesses jogadores. O próprio Gustavinho, para quem pouco lembra, para quem se lembra, Gustavinho salvou a gente de um rebaixamento no Campeonato Goiano. Eu lembro, eu tava lá. E 1 ano depois, sei lá, 2 anos depois, o Gustavinho saiu daqui, pô, xingado. Quantas vezes eu vi o Gustavinho chorando, quantas vezes eu não tive que chamar o Gustavinho pra conversar, porque o Gustavinho tava no zero, no talo, não tava aguentando mais emocionalmente. Emocionalmente, um cara que não deu conta de mostrar o seu potencial pro Vila foi o Gustavo. E o Gustavo depois jogou no Inter. Não virou o jogador que a gente imaginava que iria virar. Mas capacidade tem, capacidade tinha. E realmente o emocional atrapalhou muito esse atleta. Então, são algumas coisas que a gente vem muito da nossa cultura vilanovense também. Que são coisas que a gente está acostumado a valorizar o que ganha, mas também esquece muito rápido.